Minha terra é lá bem longe das bandas de onde o sol vem. Esta terra é mais bonita, mas a outra eu quero bem. O sol faz lá tudo em fogo, faz em brasa toda a areia. Ninguém sabe como é belo ver de tarde o apá passeia. Naquelas terras tão grandes, tão compridas como o mar, com suas poucas palmeiras dão vontade de pensar. Lá todos vivem felizes, todos dançam no terreiro. A gente lá não se vende, como aqui, só por dinheiro. Sejam bem-vindos a mais um aulão com Guizão, hoje para falarmos desse grandiosíssimo poema de nosso grandiosíssimo poeta abolicionista chamado Castro Alves, conhecido como o poeta dos escravos, beleza? Justamente porque ele vai aí desenvolver toda uma obra, toda uma lírica social, poética, em defesa do fim da escravidão. Então, sejam bem-vindos, venham comigo para a gente analisar mais uma obra do PAS UNB segunda etapa, o programa de avaliação seriada da Universidade de Brasília, beleza? Estamos em 2025, então estamos trabalhando aí com as obras da matriz de referência do subprograma 2024-2026. Combinado? E aí você já percebeu que esse poema tem um tom social, tem uma função engajada socialmente, aquela que se atém aos problemas da realidade, aqui especificamente a realidade brasileira do século XIX. Mas pensar que esse poema fala da realidade, porém com um viés romântico. Então Castro Alves se coloca aqui dentro do panorama literário na chamada terceira geração romântica. Então ainda é uma atenção à realidade, uma crítica social, porém envolta de idealização e de sentimentalismo. Então eu trouxe uma análise aqui bem rápida, curta, se atendo aos principais pontos, como de costume. E a gente pode começar falando desse conteúdo do poema. Como você viu aí, a minha declamação no início do vídeo, eu me ative ao próprio canto do africano. Um africano que é escravizado e que emite esse canto de saudades da terra natal. E o interessante é que ele vai ser acompanhado por uma mãe também escravizada. E aí você nota que os dois estão dentro de uma senzala, obviamente porque foram forçados a saírem de suas terras natais e chegar aqui no novo mundo onde vão ser explorados na sua força de trabalho. E o interessante deste poema, temos vários poemas aí famosos, né, de Castro Alves. Navio Negreiro, Vozes da África e por aí vai. Cada um deles vai denunciar a questão da escravidão de uma forma específica. E esse poema, que foi escolhido pela matriz de referência do PAS UNB, ele se atém sobretudo a uma estratégia que vai ter ser até comparada com a estratégia de Gonçalves Dias na primeira geração, que é a oposição frequente, as chamadas antíteses, a figura de linguagem que trabalha aí com contraste de ideias opostas. E aí, se você for olhar, eu trouxe aqui 3 trechos para a gente poder analisar do poema. Ele é construído em estrofes de 6 versos, que a gente chama de sextilhas, sextetos ou hexásticos, e também vai ser construído aí com estrofes de 4 versos, que são os quartetos, as quadras ou os tetrásticos. E o interessante é que a forma aqui se atrela bastante ao conteúdo. É muito importante que você, ao analisar um texto literário, pense sempre essa relação. Forma-conteúdo, como que a forma evidencia o conteúdo, como que o conteúdo é exposto pela forma, porque a forma que é essencial. Quando eu estou nas cestilhas, eu estou fazendo referência à realidade de prisão no Brasil, onde eles estão. Numa senzala estreita, úmida, em contraposição ao canto que vai ser emitido pelo africano e acompanhado por essa mãe escravizada, que representará a idealização, a tentativa de retorno à pátria, à liberdade onde eu era livre, lá na África, um espaço amplo, gigante, com clima seco. Beleza? E também, contextualizando aqui vocês,
Estamos aqui já na segunda metade do século XIX, o iniciozinho ali, onde a obra do Castro Alves foi publicada. E eu faço referência aqui às leis que vão gradativamente me direcionando ao fim da escravidão, à abolição da escravidão. A Lei Eusébio de Queiroz, que proíbe o tráfico negreiro no Brasil, a do ventre livre. Aqui a gente também tem a questão de filhos de escravizados que antes nasciam já escravos, agora nascem livres, e a lei dos sexagenários, os escravizados com mais de 60 anos passam a ter liberdade até que finalmente a Lei Áurea é assinada. Quando eu pego aqui a primeira estrofe, você vê que é uma sextilha, 6 versos. Lá na úmida senzala, sentado na estreita sala, junto ao braseiro no chão, entoa o escravo seu canto, e ao cantar, corre-lhe em pranto, saudades do seu torrão. Ele canta a partir desse contexto degradante da escravidão, chora de saudades da sua terra natal. E o interessante é esse caráter épico que a poesia do Castro Alves tem, né? Um estilo grandiloquente, aquela ideia de buscar evidenciar por meio da emoção o que ele está dizendo, né? Então ele entoa a voz, existe um tom declamatório, ele descreve bastante, de modo impiedoso, os horrores desse processo escravocrata, para poder justamente causar comoção no público. Então o interessante é que as poesias de Castro Alves eram declamadas abertamente para a população. E não é com o intuito do poema épico lá na Antiguidade Clássica. Eu não quero exaltar os feitos da nação. Eu quero denunciar e muitas vezes lamentar o que ainda ocorre na realidade brasileira numa nação independente. Então perceba que por mais que eu evidencie um problema social, eu estou buscando resolvê-lo. Eu estou chamando a atenção para que todos se unam contra esses horrores. Logo, o nacionalismo de Castro Alves e da terceira geração é um nacionalismo crítico, não um nacionalismo fanista, como de Gonçalves Dias, que busca exaltar idealisticamente a nação brasileira que acabou de nascer e que se coloca como a melhor do mundo. Não. Aqui eu quero dizer que somos uma nação, buscamos ser a melhor. Mas para ser a melhor, precisamos acabar com os problemas sociais que nessa época, com certeza, evidenciam-se como a escravidão. Beleza? E aí você nota que começam com as cestilhas e logo depois ele vai para os quartetos, porque o poema vai apresentar o próprio canto do africano. Essa canção do africano, ela conecta-se bastante com Canção do Exílio. Se vocês pararem para perceber, né, a semelhança no título e até mesmo a própria construção, a referência à natureza brasileira e a contraposição entre lá e cá, que aqui se evidencia como Brasil e África. Lá no Canção do Exílio era Portugal e Brasil, se vocês se recordarem bem. Então eu trouxe aqui um pedacinho do canto, só para a gente poder analisar os seus principais aspectos. Minha terra é lá bem longe, das bandas de onde o sol vem. Esta terra é mais bonita, mas a outra eu quero bem. Nessa primeira quadra, a gente já encontra essa oposição. Então, esta terra é mais bonita, o Brasil é mais bonito, mas eu tenho uma relação afetiva com a minha terra natal. Isso é extremamente romântico, né? A conexão do eu com a pátria por meio dos sentimentos. E também é muito interessante que quando ele retoma a África, ele vai retomar a África por meio dos elementos naturais, o que também é muito romântico e a gente viu desde o sofrimento do jovem Werther até as poesias nacionalistas, indianistas de Gonçalves Dias e de todo o romantismo como um todo. E aí ele continua: aquelas terras tão grandes, tão compridas como o mar, com suas poucas palmeiras, dão vontade de pensar. Você com certeza deve se recordar de Minha Terra Tem Palmeiras, onde canta o sabiá. Se minha terra tem palmeiras, é a natureza brasileira. Se minha terra são poucas, possuem poucas palmeiras, aqui eu já estou fazendo referência à natureza africana.
ambas construídas a partir da natureza, mas que aqui tem um intuito claro de evidenciar a retirada à força desses africanos, desse ambiente natural. Então, mais uma vez, aqui a crítica ela é romântica, eu quero causar a comoção a partir da evidência de que eu estou saindo da minha terra, não é para poder estudar em outro lugar, não é para poder me autoexilar em outro ambiente com algum objetivo específico, e sim porque me retiraram à força. Então volta ao objetivo da terceira geração, denunciar o problema social da escravidão. E o que dá vontade de pensar? Dá vontade de pensar, obviamente, em voltar. Então, esse retorno ao passado, que é uma válvula de escape, e a gente pode também conectar-se à segunda geração romântica, aqui não. Aqui a gente percebe que a válvula de escape se direciona à denúncia, à crítica romântica que evidencia o nacionalismo crítico de Castro Alves. Combinado? E depois do canto, depois das quadras, voltam as cestilhas. E a própria condição dessa africana que está junto ao africano é evidenciada na última estrofe, né? E a cativa desgraçada deita seu filho calada e põe-se triste a beijá-lo, talvez temendo que o dono não viesse em meio do sono de seus braços arrancá-lo. Então, existe uma mulher, ela é escrava, ela é africana, ela tem um filho, e o interessante é que ela canta baixo para esse filho e depois se cala. Então também existe uma oposição entre canto e silêncio, canto e pranto, porque eu não posso acordar meu filho, eu não posso expô-lo aos horrores da escravidão. E a gente sabe que era muito comum que os filhos das escravizadas fossem retiradas à força, né, do contato da mãe, para serem vendidos e posteriormente poderem trabalhar também à força para seus donos. Então ela tem medo. Se o escravizado ele para o canto, vai dormir porque no dia seguinte ele tem que acordar cedo para poder trabalhar, muitas vezes aqui a mãe não dorme, porque ela tem medo de ter seu filho arrancado. Olha como a condição feminina na escravidão, ela é bem marcada no poema de Castro Alves também. E isso é muito, muito, muito interessante, obviamente, além de ser totalmente triste. Mas além da teoria, nós temos também a prática, só aqui no canal do Aulão com Guizão. Então responde para mim, certo ou errado? A crítica de Castro Alves à escravidão, no poema Canção do Africano, parte da comoção da população ao presenciar literariamente a condição degradante dos negros escravizados. Esta, evidenciada a partir do canto de saudade dos negros escravizados. E aí? Vou deixar você pensar um pouco. Se você respondeu certo, você acertou. De fato, né? Como essa crítica ela é romântica, ela parte da comoção da população. O Castro Alves tem o intuito de chocar. O Castro Alves tem o intuito de causar sentimentos de comoção. Porque só assim ele acredita que a população vai se unir contra esse grande horror. Beleza? Certo ou errado? Denunciando a degradação da condição humana do povo africano na escravidão, Castro Alves expõe em Canção da Africana como a questão de gênero condicionou diferentes impactos desse sistema naqueles subordinados a ele. E aí? Pensa aí. Se você julgou como certo, você acertou novamente. Fica nítido, né, essa questão de gênero no poema. É a canção do africano, mas ressalta-se também a africana, que é mãe, que também é escravizada, que tem medo de ter seu filho retirado dos braços.
Então, é uma condição de gênero que marca diferentes impactos desse sistema, assim. Beleza? E para fechar com a nossa típica questão tipo C, a variação na construção da quantidade de versos ao longo das estrofes do poema Canção do Africano evidencia o quê? Uma ênfase nos sentimentos dos escravizados, um foco na realidade degradante dos africanos, uma sentimentalidade como escape da realidade ou um nacionalismo que engrandece o continente africano. Pense aqui especificamente essa variação na construção dos versos ao longo das estrofes e como que elas estão dispostas, né? Começa com cestilhas, vai para os quartetos e termina nas cestilhas novamente. Ou seja, por eu ter uma variação entre realidade e idealização e volta para a realidade, aqui é típico da terceira geração romântica focar na realidade degradante dos africanos. Lembrar que a terceira geração é chamada de condoreira, social, ugoana. Condoreira porque faz referência à ave condor que voa a grandes altitudes, símbolo da liberdade, tem uma visão privilegiada e pode expor ali, né, de modo amplo, tudo o que está vendo. Mas também ugoana porque faz referência ao escritor Victor Hugo, o grande escritor francês que escreveu Os Miseráveis e denunciou os problemas sociais da França. Beleza? Então aqui eu tenho foco na realidade para poder denunciar os horrores sofridos pelos africanos aqui, sobretudo no Brasil. Combinado? Essa foi mais uma análise rápida, mas atendo-se aos principais pontos do poema para que você arrase e consiga contribuir, consiga realizar aí as principais questões caso esse poema caia na sua prova do PAS final do ano. Até a próxima, até o próximo aulão com Guizão. Espero vocês aqui, comentem, curtam, compartilhem, me digam aí o que vocês acharam dessa análise e até a próxima.